Olá, meu nome é Ari Salt e nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante da história. Eu estou aqui com meu amigo João Marcos e Pedro Maxson. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a economia colonial, aqui no História em Cena. Se você quer saber mais sobre o assunto, acompanhe! A economia do período colonial ela foi dividida em duas fases, a monocultura e o latifúndio. O latifúndio foi simplesmente que eles eram limitados em plantar. Os pobres coitados eram limitados de plantar nas suas próprias terras. Isso não é coisa de Deus, não é. E o latifúndio eles eram livremente, eles podiam plantar livremente em suas terras. Mas aí os portugueses tiveram uma ideia muito escrota, vamos poder dizer assim. Então eles começaram a invadir as terras dos próprios coitados. E logo depois disso eles começaram a utilizar os índios como mão de obra escrava. Isso não é justo. Os índios foram escravizados, os índios foram açoitados, os índios foram enganados. Isso não está certo. E então agora é isso. A sociedade colonial era baseada na agricultura voltada para o comércio externo, na grande propriedade e no trabalho escravo. A sociedade colonial era agrária. Possuíam grande parte de terras, eram desenvolvidos e divididos em camadas sociais. Nessa sociedade não existiam a propriedade privada. Todas as terras pertenciam ao Estado, onde controlavam a produção das aldeias, coordenando ou não. E o liberalismo. Vou começar pelo mercantilismo. O mercantilismo foi uma política econômica onde os portugueses e o rei, claro, eles intervinham diretamente aqui no Brasil. Se ele mandasse comprar, a gente tinha que comprar, intervinha completamente. Essas práticas foi o Pacto Colonial, onde a colônia fica diretamente presa ao rei e a Portugal, onde a gente só vende para lá com preços baixíssimos e compra com preços altíssimos. Também tem o bulenismo, que foi uma crença no ouro, como na Carta de Caminha diz, que o nativo apontou para o ouro e apontou para a terra. Aí vem, pô, se ele apontou e o nativo sabe, então vamos procurar. Também tem o protecionismo alfandegário, que cobra altos impostos sobre os produtos. O pau-brasil, que tinha em excesso, eles praticamente não compravam. Eles só mandavam vir com preços baixíssimos. E quando a gente comprava de novo, como em tecido, tinta para tecido, vinha com preços absurdos. O liberalismo econômico foi quando tinha muitos feudos. Então, tinha várias moedas. Aí, a gente saía do nosso feudo para comprar do outro feudo. Como é que ia ficar isso? Eu ia sair com a minha moeda e ter que pagar com a outra moeda. Aí ia ficar injusto, porque até os burgueses poderiam tomar vantagem disso. Como? A sua moeda vale menos. A sua moeda vale 3 minhas. Ou então a minha moeda vale 3 suas. Então ficava meio injusto. Então o liberalismo foi para acabar o feudo e juntar somente uma moeda própria, que é quase até hoje, né? Cada país tem sua moeda. Então, mas não foi muito certo assim quando começou, porque tinha que imprimir e lá você só podia comprar um ouro. Se eu tenho uma moeda de $1, eu só posso comprar moeda de $1 se eu tivesse o ouro. E essa prática é até hoje, mas em 2008, quando chegou em 2008, a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai continuar a prática liberalismo, que tem alguns países que quer que a gente só fique com, de exemplo, o dólar, ou então o real. A sociedade colonial era baseada na agricultura voltada para o comércio externo, na grande propriedade e no trabalho escravo. A sociedade colonial era agrária, escravista e patriarcal. A sociedade colonial era baseada na agricultura voltada para o comércio externo, na grande propriedade e no trabalho escravo. A sociedade colonial era agrária, ou seja, possuía grande parte de terras. Escravista era a qual o homem era forçado a trabalhar, e patriarcal, ou seja, tudo gira em torno da pátria, da colônia. Em quase toda a colônia é em torno de grande propriedade rural que se desenvolve a vida administrativa.
Somente a partir da expansão das atividades de mineração é que a sociedade urbana se desenvolve na colônia, com algumas características tradicionais e com a escravidão. De novo, né? Que é a vida e a gente tem que continuar. A crise colonial, ela começou há um tempo atrás, que foi uma bola de neve que se formou, que teve país que ajudou, que foi, por exemplo, os Estados Unidos, que aconteceu lá na América do Norte. E isso foi uma bola de neve que teve a consequência, a bomba estourou, que foi a crise colonial. Então, a burguesia nessa época, ela teve um poder muito alto, ela influenciou muito de uma forma extraordinária. E a burguesia, ela trabalhava no conceito de felicidade, no conceito de tudo que era bom, no conceito de que igualdade, liberdade, felicidade. E isso era o contrário de que o antigo regime pregava. E esse pensamento iluminista ajudou a fortalecer, a fazer e acontecer a Revolução Industrial. E logo a partir disso, o país quer explorar a colônia. Só que para isso eles precisavam da independência deles. E aí isso vai gerar outra revolução industrial. As pessoas queriam um fim da colônia, modificando as relações econômicas. Com a chegada da Revolução Industrial na Inglaterra, por volta de 1970, eles começaram a desejar o fim da colônia. E isso para que estas pudessem consumir os produtos e fornecer matéria-prima barata. 10 anos depois, as 13 colônias inglesas tornaram-se independentes com a Revolução Americana, em 1789. E para você notar, sempre tem uma ligação entre a América do Norte, sempre tem uma ligação com a Europa, e isso é uma conexão muito forte. A Revolução Francesa aconteceu sendo caracterizada pela ascensão da burguesia e pela quebra do antigo sistema colonial. Com todas essas revoluções, a independência dos Estados Unidos da América e as ideias iluministas, vários movimentos emancipacionistas foram realizados, como a Inconfidência Mineira, que aconteceu no ano de 1789, que apesar de ter caráter idealista, foi a primeira rejeição ao sistema colonial português. Além desse movimento, outros importantes foram a Conjuração Baiana, os dos Alfaiates, que aconteceu em 1798, e a Conspiração dos Sussuna, no ano de 1801. Como o surgimento das novas ideias, assim como transformações econômicas e sociais e o desenvolvimento da colônia, a população colonial começou a ter sentimento de emancipação e que deu origem à crise no sistema colonial. Então, a crise colonial foi praticamente, resumidamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. De passados anteriores me deu uma dica. E essa dica eu queria passar para vocês, que é: a revolução foi um fracasso. A evolução é uma vitória. É algo que foi mudado. Então essa é a dica. Espero que tenha ajudado. A sociedade colonial era baseada na agricultura e no comércio externo. Também era baseada em grandes propriedades rurais e também no trabalho escravo. A colônia antigamente era baseada na atividade agrária, ou seja, a quantidade de terra era grande. E também era escravista, ou seja, um homem perdia seus direitos e ele tinha que trabalhar incansavelmente. Também era patriarcal, ou seja, tudo girava em torno de um chefe de família. Como falei antes, as grandes propriedades tinham mais direitos que as pequenas não tinham tantos direitos religiosos, não tinham tantas nessa função. As coisas começaram a melhorar a partir da atividade de mineração. Claro que continuavam coisas antigas, como a escravidão, mas surgiram comerciantes, pequenos proprietários, artesãos e homens livres pobres. Eu, com meu amigo Pedro de novo, e nós vamos falar sobre a contextualização da economia colonial com a contemporaneidade. Então, o Brasil era uma colônia de exploração dentro do antigo sistema colonial, sistema de relações econômicas, políticas, sociais e culturais que tornam dependente uma colônia em relação a outra metrópole. Então, o que levou à perda da liberdade administrativa de territórios colonizados sob posse militar? Nesse sentido, o colonialismo se apresenta como um fenômeno resultante da Revolução Comercial Europeia, que aconteceu entre o século XV e XVI e atingiu o seu mais alto grau no século XIX, sendo assim prolongada até o início da Segunda Guerra Mundial.
O plantation foi o nome dado a um modelo de organização, onde tinham latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e a produção voltada ao mercado externo. Ou seja, a gente não produzia para próprio sustento, a gente produzia, vendia para fora o material bruto e comprava já os alimentos. Isso foi até meados do século XVIII com a cana-de-açúcar, onde foi o principal. E agora a desigualdade social e a pobreza foi um fator que contribuiu muito para vários países. O processo de colonização também, porque aqui no Brasil foi de exploração, então eles simplesmente chegaram, não tiveram cuidado de chegar aí, vamos plantar açúcar, depois feijão para não tirar toda a riqueza da terra. Não, chegou e vamos plantar, primeiro vamos tirar, depois vamos plantar e acabou. Então isso contribuiu muito para o Brasil como é hoje. Pobre, não muito, mas muito, como se diz, baixo, muita baixa renda e muita desigualdade. Você vê hoje políticos, gente rica ganhando salários absurdos, enquanto os pobres ganham miseráveis, um salário mínimo até. E foi isso que aconteceu. E pessoal, se você tiver gostado do vídeo, curte, Compartilha nas suas redes sociais, Facebook, Twitter. E se inscreve no canal. Falou!